gente, finalmente cheguei à idade de um Papa. O Papa tem 69, eu tenho 67 para 68. E estou vendo então, portanto, um Papa que na condição de Papa e eu na condição de filósofo somos bebês, né? Um bebê Papa e um bebê filósofo, né? Porque é perto dos 70 que a gente começa a achar que está entendendo alguma coisa. Agora, no caso do Papa, ele realmente tem um entendimento, ele não acha que está entendendo alguma coisa, ele realmente tem um entendimento por conta da filiação. A filosofia nos dá uma filiação intelectual que precisa ser acoplada a uma filiação emocional, a uma filiação, digamos assim, mais afetiva. Você se apaixona por uma doutrina, por um filósofo, mas você testa intelectualmente esse filósofo, essa doutrina, em várias situações para ver se ela pode compreender o mundo, e aí você vai se dispondo afetivamente com aquela doutrina à medida que ela vai te dando respostas. Por isso, né, eu tenho sido um filósofo plural, né? Eu tenho vários filósofos que eu gosto e com quem eu trabalho, às vezes de linhas até diferentes. Isto não é propriamente o caminho do padre. O caminho do padre, que é o caminho do Papa, é abraçar uma só doutrina e para que ela seja o guia intelectual e fundamentalmente o guia espiritual. Por isso que se distingue, né, a ideia da chamada vocação religiosa e a vocação filosófica. A vocação filosófica é uma vocação de experimento, você experimenta doutrinas. E a vocação para o sacerdócio, ela não cabe a experiência para testar a doutrina, cabe a experiência com a doutrina. Quando você percebe que alguma formulação na doutrina não satisfaz aquilo que você pretende alcançar, você tende a procurar na mesma doutrina uma outra leitura, ou uma ordem eclesiástica dentro da doutrina. É por isso que a Igreja Católica tem várias ordens. São várias leituras, várias práticas, vários momentos da igreja e um momento escolhido pelo americano peruano Prevost, né? Aliás, um papa que fala português, né? Fluentemente. A doutrina escolhida pelo Prevost, pelo americano peruano Prevost, é a doutrina dos agostinianos. Ele pertence à ordem dos agostinianos. Há duas coisas interessantes a dizer, há várias coisas interessantes a dizer, mas há duas ditas por ele mesmo. Ele mesmo explicou o porquê que ele escolheu o nome Leão XIV. E ele mesmo, através da experiência, mostrou o que é ser agostiniano. Veja, eu vou falar das duas partes. Santo Agostinho antes de tudo, é um filósofo. Se você não tiver nada a ver com religião, quiser tomar Santo Agostinho como filósofo, é um filósofo tão bom quanto qualquer outro. Mas dentro da doutrina, dentro da igreja, Agostinho é um Santo Agostinho. Ele se santifica na sua atuação como Papa. Bem, acontece que Agostinho, como Papa não, como bispo de Hipona, desculpem, mas acontece que quando Agostinho é já um filósofo, um sacerdote maduro, é justamente o momento que o Império Romano está dando seus últimos passos. Ele vai sofrer diversas invasões dos bárbaros
e vai se destruir como Império Romano, né? E nisso há uma dispersão das pessoas que pertencem à igreja e pertencem digamos assim, às comunidades. E aquelas pessoas ligadas à comunidade de Agostinho, enquanto ele vivo, elas vão se dispersando. Desaparece o sentido de comunidade, que é o chamado feudalismo. E as pessoas vão se perdendo umas das outras. E entra para uma idade média de 500 anos aí, digamos assim, não é? Onde você não encontra mais um local para se reunir. As reuniões ficam muito restritas, algum monastério ali, alguma igreja aqui, mas a diluição, a diluição dos religiosos se dá a partir da diluição do próprio Império Romano. Bom, o que acontece é que resta às pessoas religiosas, então, uma maneira de aderir ao cristianismo, que é a imitatio Christi. A imitatio Christi é: eu sou cristão sozinho, solitário, com poucas pessoas. Então, o que resta é eu imitar a vida de Cristo, imitar a vida de Cristo na simplicidade. Eu vou imitar Jesus em tudo aquilo que eu sei que é Jesus, na minha solidão, na minha simplicidade, na minha carência. Eu vou cultivar a minha carência. Então, é uma ordem. Os agostinianos vão se formando a partir daí, a partir da diluição, eles vão se formando como ordem mendicante, mas de pessoas separadas. Depois, lá para frente, quando vem o Renascimento, o começo do capitalismo, você tem várias reuniões de ordens, e um dos papas sela a existência dos agostinianos e reúne para a igreja, agora então, numa tentativa de reconstrução da igreja, uma tentativa de reconstrução da própria cidade de Roma, né? Tem então um selo. Esses aqui, que são a ordem mendicante, que estão por aí perdidos, eles podem se reunir, devem vir à igreja como ordem mendicante, em várias versões, tem 3 ou 4 versões, né? E está instituída a ordem. Bom, isto é o conjunto da origem histórica dos agostinianos, que nos Estados Unidos tinha o colégio onde o Prevost estudou e se tornou agostiniano. Até aí nós temos história. A parte filosófica e sociológica vem agora, que é aquela dita pelo próprio Papa Leão XIV, pelo próprio Prevost. O que ele diz? Eu escolhi o nome de Leão XIV inspirado em Leão XIII. E quem é Leão XIII? Leão XIII é um papa que começa o papado no século XIX e termina no XX, eu acho. Acho que Leão XIII já ultrapassa o XX. Não me lembro as datas, mas eu penso que ele ultrapassa já chega no século XX, e ele é um papa que faz o embate do cristianismo e do catolicismo contra as mazelas do capitalismo industrial. Então ele é um papa muito preocupado com os trabalhadores naquele período. Ele é um papa muito preocupado, o Leão XIII, com o poder do dinheiro naquele período. E vocês sabem muito bem, né, que a Igreja Católica não tem lá um apreço teológico para com o dinheiro. Ela se adapta ao capitalismo.
mas teologicamente ela não tem apreço pelo dinheiro, porque o dinheiro, ele faz algo que é divino, que é da ordem da divindade, ele imita, que é ele se reproduzir por ele mesmo e com isto, né, dominar o tempo, que são os juros. Então a igreja sempre condenou os juros por conta desse elemento teológico. E, né, isso tem um derivado social, que é o quê? O combate aos juros dá um combate ao capitalismo e, ao mesmo tempo, né, um abraço para aqueles que estão sofrendo com a entrada do capitalismo. Então, a igreja tem esta posição social e, exatamente, né, com o Leão XIII, é que se vai moldar e instituir aquilo que vai se chamar de Rerum Novarum, que é a doutrina social da igreja. Então, a doutrina social da igreja e o aparecimento dentro da igreja católica de uma esquerda preocupada com o capitalismo diretamente, não tem a ver com marxismo nem com teologia da libertação, ela é completamente anterior. E ela é que faz com que muitos padres que não têm nenhuma vinculação com a esquerda, ou com o marxismo, ou com os movimentos seculares de esquerda, tenham também eles interesses em cuidar da vida dos trabalhadores. E aí é que se insere, né, a ordem agostiniana, Leão XIII e, portanto, o título de Leão XIV escolhido pelo próprio Prevost, para se filiar a este tipo de situação. Então, fica claro agora, né, que, em termos de intenção, Leão XIV pode ser mais radical em relação a mensagens ao capitalismo do que o próprio Francisco I. E isto já é de conhecimento da direita americana. Pode não ser do conhecimento da esquerda e da direita do resto do mundo, mas nos Estados Unidos já se sabe muito bem, né, como é que as coisas andam. Então a direita americana já reagiu e tratou de tentar inventar uma outra versão da história. Ela não quer admitir que existe uma doutrina social da igreja. Ela rapidamente já liga o Papa ao materialismo. Por quê? Porque ela quer ficar ela com o espiritualismo. A direita, ela quer falar que ela cuida da família, que ela cuida de veneração a Deus, que ela cuida da vida e que o Papa é materialista, ele é marxista. Então a direita já começou essa campanha. Hoje mesmo, os órgãos oficiais da direita já saíram com esta. Mas antes disto, antes do não reconhecimento da doutrina social da igreja e ligar o Papa a uma outra doutrina, a uma doutrina secular, a uma doutrina não religiosa, como o marxismo, né, eles já fizeram o trabalho sujo, mais sujo do que esse, que é o de propagar as teorias da conspiração nutridas pela ideia de que a Igreja Católica está comprometida com pedofilia, com abuso. Mas a Igreja Católica não está mais comprometida com isso do que qualquer outra instituição, do que qualquer outro indivíduo. Não há mais abuso na igreja do que há no exército, do que há no Banco do Brasil, do que há no banco tal, do que há na sociedade, do que há na família. É a mesma distribuição. Os abusadores continuam em todos os lugares. E não justifica esta campanha. A campanha, ela é completamente dirigida pela direita. Acontece um fato assim, ela multiplica e em cima da multiplicação do fato, ela mente. E nós acabamos percebendo isso porque a mentira tem perna curta, né? Os caras começam a mentir, depois eles contam uma mentira tão grande que aí você fala, não, peraí, isso não é possível. Então todo mundo virou pedófilo, toda preocupação do mundo virou de pedofilia, tudo virou abuso, a ponto de a direita começar a dizer que a única missão do Trump é ele ser o cavaleiro contra a pedofilia e contra o abuso. Aí quando a direita fala isso, as pessoas falam, peraí,
Agora já estou achando estranho, né? Já estou achando estranho isso. E aí, quando um Bolsonaro entra numa zona de meretriz e fala que pintou um clima, não denuncia, não procura acolher as meninas, você sabe perfeitamente quem são os abusadores. Né? Sabe perfeitamente. E o Trump, a história dele conta tudo isso. Então, essas teorias da conspiração, pro tonto, o tonto cai nelas, né? Agora, a pessoa mais esperta começa a querer ver o tamanho da mentira. Fala, não, peraí, passou da lógica. Tá muito grande a mentira para ela poder ter lógica. Então, eu acho que essa mentira é mentira. Né? E foi o que vem acontecendo, né? Eles exageraram em contar casos. Por exemplo, no caso do Prevost, né? É aquela história do que o cara conhece o primo do tio do sobrinho que casou com, né? O Prevost, ele deixou um religioso continuar morando na casa dos agostinianos, né? Para o cara não ficar na rua. Mas o cara já tinha sido condenado. E já tinha sido afastado da igreja, e a igreja já estava, né, tutelando a vida do cara. E aí vieram falar que o Prevost é condescendente com esses caras. Não é nada condescendente com esses caras. Muito pelo contrário. Agora, não cobrem nunca de um religioso, principalmente do Papa, que ele seja carrasco. Porque Papa é eleito para promover paz, amor, distribuição do amor e não vingança. O dia que vocês tiverem um Papa que quer se vingar, que quer punir os próprios padres para além daquilo que eles já são punidos pela lei, ele já não é mais Papa. Ele já não é mais um religioso. Ele já adquiriu uma condição mundana que voltou para estar aquém do cristianismo, porque o cristianismo é justamente a doutrina que vem para romper com a ideia de vingança, vem para romper com a ideia de que eu tenho que fazer digamos assim, a reparação. Não tem que fazer reparação. A doutrina cristã é uma doutrina da não reparação. É uma doutrina onde você simplesmente não perdoa o inimigo, você ama o inimigo. Então é uma doutrina completamente desproporcional com aquilo que foi cultivado durante todo o mundo antigo. Aristóteles é muito claro nisso. Aristóteles diz: você ama os seus amigos, você tem dever de amar os seus amigos. Agora você tem dever de amar de odiar os inimigos, senão eles não são inimigos. Aristóteles, né? Jesus é uma doutrina completamente oposta. Ela é a doutrina do esquecimento. É uma doutrina de você pôr uma pedra em cima. É uma doutrina de você falar assim: bom, agora o Cordeiro do mundo já pagou por todo o sangue que tinha que ser derramado. E não tem mais que se vingar desse sangue derramado. Ninguém vai vingar Jesus contra os romanos. Ninguém vai vingar Jesus contra os judeus. Por quê? Porque Jesus é um cara tão sem ninguém. É um cara tão sem poder. É um cara tão humilde que ninguém vai reclamar por ele. É por isso que os apóstolos, na hora que saem para pregar, eles não saem nunca para vingar Jesus. Eles saem para fazer a mesma coisa, para pregar a ideia de que eu tenho que pôr... mas o tio do outro matou meu primo, eu tenho que vingar ele na próxima guerra. Não, você não tem. Você não tem que promover a próxima guerra. Você não tem que odiar aquele que foi o assassino do seu parente. Por quê? Porque acabou. Porque acabou esta ideia. Então, é aí que a Hannah Arendt tem o ponto central na tese dela de doutorado sobre o amor em Santo Agostinho e no cristianismo. Onde ela diz que é uma outra perspectiva de história. É uma história que não tem mais a continuidade dos laços de sangue. Não importa se numa guerra você teve perdas. O que importa é você não ter a próxima guerra e não querer vingar essas perdas.
Então, quando Jesus aparece, ele aparece dentro de uma situação de humildade, exatamente para ele não requisitar que outros venham dizer, ele era importante e foi destruído, e essa cidade foi destruída porque ele era importante, então agora nós temos que recuperar a cidade e vingar. Não, acabou isso. Daqui para frente, houve já um sangue derramado por todo o sangue, não precisa mais sangue, já houve a derrama, já houve a satisfação dos instintos de guerra, já houve, para dizer freudianamente, já houve a satisfação da agressividade. Pronto, encerra-se a satisfação da agressividade nos homens e daqui para frente os homens se dedicam ao amor. Esta é a doutrina. Só que no caso do Prevost, essa doutrina está acompanhada de um elemento histórico que é o descuido do capitalismo para com os trabalhadores no início da civilização, no início do capitalismo, início do capitalismo industrial como nós o conhecemos. Bem, o que isto tem a ver com o momento agora? Tem a ver com a escolha dos elementos contra os quais só a fé pode lutar, que está na homilia. E o primeiro elemento não é o dinheiro, nem o poder, nem o prazer. Eles vêm em segundo plano. Dinheiro é o segundo, depois é que vem poder, depois é que vem o prazer. O primeiro elemento de preocupação é a tecnologia. Eu quero ter segurança. Ué, a fé te dá segurança. Acreditar em Jesus como alguém que está ligado ao transcendente te dá segurança. Mas então, o que eu faço? Não, eu não vou ter segurança com a fé. Eu vou ter segurança com tecnologia, dinheiro, prazer, sucesso. Não, isso não vai te dar segurança. Esses são exatamente os elementos que te tiram segurança. E no caso da tecnologia, modifica o mundo no sentido de criar uma camada inteira de trabalhadores que vão ter que ou trabalhar em outro lugar ou serem dispensados. Então tá aí o problema. O primeiro elemento de preocupação na homilia do Prevost é a tecnologia. Portanto, esperem desse novo Papa, e dado que ele vem da área de matemática, ele é professor de matemática, esperem desse novo Papa uma preocupação fundamental com a inteligência artificial. Bem, gente, eu acho que isso ajuda vocês a pensar e começar a compreender este momento que a gente está vivendo, que é um momento de comemoração. Todos nós de esquerda esperávamos um Papa que tivesse preocupação com estas questões humanas que afligem muito mais os pobres do que quaisquer outros, mas que botam os mais ricos num caminho de idolatria a elementos mundanos que os faz cruéis. É isso. Daqui a pouco a gente volta.